Bem-vindos todos, eu sou Valentina Lombardo, especialista em marketing da Vega Itália. Olá a todos, eu sou Mário Ruggeri, especialista em vendas OEM da Vega Itália. Hoje falaremos sobre tecnologia de medição para um processamento de tomates eficiente. Veremos os diferentes estágios de uma fábrica de processamento de tomates e analisaremos algumas aplicações onde medições de nível e pressão são necessárias. Valentina, podemos começar? Sim. Ótimo! Podemos começar com essas fotos, minha e do Mário, quando crianças, e decidimos colocar esse tipo de foto para conectar com a tradição italiana, que vê o processamento do tomate como centro da tradição familiar, especialmente no sul da Itália. As etapas industrializadas são as mesmas que eram feitas no jardim ou mesmo na rua, onde havia fogões e recipientes para cozinhar. O processamento do tomate é uma tradição que une toda a família, dos mais jovens aos mais velhos. Você se lembra, Mário? Claro, me lembro. Além disso, as crianças também participavam do processamento do tomate. Eu lembro que quando eu era criança, eu não era bem comportado, eu tinha que ficar quieto, não quebrar nada, e às vezes eu ficava com a minha avó ajudando a encher os frascos. Bons tempos aqueles. Ainda é uma celebração, um ritual para toda a família, com parentes ou mesmo alguns vizinhos. Muitos vidros para o inverno e também para a época de Natal. Agora, vamos dar uma olhada no mercado global de tomates, que vê um aumento de 3% na última campanha, graças à contribuição da China, Itália, Turquia e Califórnia. Quanto ao mercado italiano de tomates, a última campanha fecha com um aumento de 8% e a Itália é um dos principais produtores. Ao falar de produtos à base de tomate, falamos de vários tipos de produtos. Os principais nós temos aqui na mesa, nós temos o molho, tomate sem pele e concentrado ou extrato de tomate. As embalagens são diferentes, vidros, latas e tubos. Uma característica do processamento de tomates em fábricas é a sazonalidade. Isso porque os tomates são processados no verão, apenas alguns meses por ano, com todos os ciclos rodando 24 horas, 7 dias por semana nas fábricas. Os tomates são produtos perecíveis que devem ser processados frescos, e nas fábricas trabalhamos com condições difíceis como temperatura, vapor ou acúmulo. Bom, então vamos dar uma olhada nessa animação aqui. Podemos ver uma típica fábrica de processamento de tomates. Valentina hoje está movimentada aqui. Aqui nós vemos diferentes etapas da fábrica. A primeira parte é o funil de recepção, onde podemos ver os tomates chegando, nosso primeiro sensor para aplicação de nível, por exemplo. Depois nós temos o túnel de lavagem, onde lavamos os tomates, e depois disso temos a fase de seleção, onde removemos tomates estragados e os que ainda estão verdes. Depois, temos a desativação enzimática, onde a temperatura atinge mais ou menos 85, 100 graus centígrados, após a qual o tomate é processado de acordo com o produto final. Pode ser pelado, triturado ou refinado. Uma aplicação crucial para o processamento do tomate é o evaporador. Aqui, retira-se o excesso de água e regula-se a densidade do meio, mais conhecida como grau Brix. Após o evaporador, nós temos a pasteurização, depois a máquina de enchimento ou de envase, da qual há vários tipos, envase rotativo ou de pistão, depende da embalagem dos tomates. Nós temos a fase de embalagem e a esterilização. O tratamento de águas residuais também é feito na empresa. No processamento de tomates, encontramos a medição de nível. Nessa parte da apresentação, mostraremos como nossa tecnologia de radar pode otimizar o processamento de tomates. Nessa imagem, que representa uma cena histórica, podemos ver um processamento doméstico, onde encontramos pontos de nível, por exemplo, aqui marcados por esses pontos amarelos,
temos um tanque de mistura e aqui, por exemplo, uma despolpadeira. É importante que o nível seja preciso e estável, mas nós encontramos no processamento diferentes desafios. O primeiro desafio é termos na fábrica diferentes tipos de produtos e diferentes tipos de consistências, porque nós trabalhamos com produtos sólidos como tomates e peles, trabalhamos com produtos líquidos como água ou molho e também com produtos intermediários. Assim, nós temos no mesmo funil diferentes consistências. Outro desafio é a curta faixa de medição que temos na máquina de enchimento, onde o ajuste é de apenas poucos centímetros. Nós trabalhamos com temperaturas entre 60 e 100 graus. Isso significa acúmulo de condensado e vapor. Os procedimentos de limpeza são pesados, com jatos de água de alta pressão. Na maioria das vezes, dispositivos e sensores também são submetidos a esses procedimentos. Agora, Mário vai demonstrar o funcionamento da tecnologia de radar. Bom, aqui nós temos uma aplicação de nível clássica, um exemplo com um funil para processamento de tomates. Aqui nós temos dois dispositivos de medição de nível diferentes. O primeiro com tecnologia ultrassônica, conectado a um mostrador, e o segundo com tecnologia de radar. No interior, nós temos o mostrador para visualização e para a calibração do instrumento. Na parte inferior do funil, temos um comutador de nível para detectar o nível mínimo. Esse funil pode estar antes ou depois da lavagem, ou depois da despolpadeira, ou do descascador, por exemplo. O que vemos aqui são os desafios que a Valentina já mencionou, como os diferentes tipos de meio e outras características da aplicação de nível. Agora, podemos ligar nossa máquina. Vejam aqui quantos tomates estão entrando no funil. Posso adicionar mais alguns tomates aqui e vemos que a medição de qual instrumento ainda funciona bem. Como vemos, dentro do funil, temos a fase líquida e a fase sólida. Nós podemos medir o molho de tomate, podemos medir o tomate triturado, por exemplo. Às vezes, o funil é instalado no exterior da fábrica e a radiação solar é uma constante, especialmente porque a campanha de tomate é no verão. Aqui podemos simular a radiação solar na tecnologia ultrassônica e vemos no mostrador a mudança imediata do valor medido e, às vezes, o sensor perde a medição. Podemos fazer a mesma coisa com a tecnologia de radar e vemos que ela não é afetada pela radiação solar. Como já dissemos antes, durante a fase de invase, há muitos respingos no funil. Nós temos o condensado ou, por exemplo, acúmulo. Eu posso simular essas duas fases. Vou simular o condensado em uma tecnologia ultrassônica. O sensor continua funcionando bem. A mesma coisa com a tecnologia de radar. E o sensor ainda funciona bem. Agora nós vamos simular outra aplicação para o dispositivo de nível. Eu posso simular o acúmulo na antena. Os funis são sempre pequenos e ficam menores a cada ano. Às vezes, o nível máximo é muito próximo à antena. Vou simular o acúmulo na tecnologia ultrassônica e, como podemos ver no mostrador, o sensor perdeu imediatamente a medição. O mesmo com a tecnologia de radar, mas, nesse caso,
o sensor ainda funciona perfeitamente. Portanto, a tecnologia de radar é a melhor solução para todas as aplicações de nível existentes numa fábrica de processamento de tomates. Há muitas versões disponíveis para aplicação de nível. Como já dissemos, o VegaPulse 31 é uma versão compacta com um grande mostrador para visualização e parametrização. Por exemplo, é possível alterar a aplicação a 0, mudar o 100%. Para uma versão ultra compacta, temos a série VegaPulse C. Aqui temos, por exemplo, o VegaPulse C22 com uma conexão lateral de cabo fixo com a proteção IP68. Ambos os dispositivos com a conexão roscada. Se precisarmos de um adaptador higiênico, temos uma versão com braçadeira de 2 polegadas, por exemplo. Ambos os dispositivos chegam a 80 graus e 90 graus por alguns minutos, ou seja, são adaptados ao procedimento de limpeza. O alcance máximo é de 15 metros. Para outra aplicação, há o VegaPulse 64, que suporta 130 graus e 150 graus por 1 hora. E também pode resistir a 200 graus para aplicações mais exigentes. Temos muitas conexões disponíveis. Temos a versão de rosca, braçadeira, flange, colar, dependendo do cliente ou do mercado. Agora, voltamos à nossa fábrica para falar de pressão. Encontramos a medição de pressão em diferentes aplicações no processamento de tomates. Essa animação mostra uma aplicação típica, um tanque de mistura com um sensor de pressão no fundo. Aqui, o desafio pode ser a abrasão do tomate ou a forma como o agitador pode tocar o interior do recipiente. E o efeito dessa aplicação podemos ver nessas imagens, onde o efeito e a pressão dos agitadores é visível no recipiente e também na membrana. Aqui nós vemos uma célula metálica com a membrana claramente danificada. Essa é uma célula cerâmica robusta e o efeito da aplicação e o desgaste que a aplicação provoca podemos ver na parte metálica. Agora, vamos fazer uma demonstração de como uma célula cerâmica é resistente à abrasão. Nós temos aqui um sensor de pressão com a célula cerâmica. Sobre o sensor há apenas um pouco d'água. O que eu vou fazer é tensionar a membrana primeiro com essa escova de aço e veremos o efeito sobre a célula. Assim que começo, vemos no display que o efeito da pressão é visível. Quando eu paro de exercer pressão sobre a célula, o valor medido volta a ser o valor inicial. Agora, eu mudo de ferramenta e uso essa chave de fenda. Vou exercer pressão sobre a célula e o mostrador indica o efeito dessa pressão. Porém, quando eu paro, o sensor volta a funcionar sem interferência e nenhum ajuste é necessário. Perfeito. Voltamos à nossa animação com outra aplicação onde a medição de pressão é necessária. O controle da bomba. Aqui temos a bomba, aqui o sensor que mede a pressão dentro da tubulação. Nesse caso, a medição de pressão sobe muito, com um pico de pressão quando a bomba começa a operar. Aqui nós temos um exemplo da instalação. Temos Vegabar série 80 próximo ao núcleo. Quando o meio volta para a célula cerâmica, temos um forte pico na célula.
Aqui, outra aplicação com a versão compacta, a série Vegabar 80 para controlar a bomba. Na partida da bomba temos um pico muito grande na célula cerâmica. Assim como com a abrasão, podemos fazer uma demonstração da resistência à sobrecarga da célula cerâmica. Agora, uma demonstração do nosso Vegabar 38 com célula de cerâmica e faixa de medição de 10 bar. Temos o manômetro para medir a pressão no interior da tubulação e o cilindro hidráulico simula a pressão no interior da tubulação. O Vegabar 38, nesse caso, tem o protocolo IO-Link, com duas saídas digitais que podemos definir. A primeira, por exemplo, é 2 bar e a segunda, 4 bar. Agora, vamos simular. O LED está verde, sem alarme, o sensor funcionando bem. Podemos simular até 2 bar, quando vemos o amarelo e vermelho. 2 bar e 4 bar. Agora, podemos simular o grande pico na célula cerâmica. Valentina, a chave de fenda não é suficiente. Vou usar esse martelo para simular o pico. Como vemos, o manômetro chega a mais ou menos 20 bar, 10 bar acima do que a célula de medição. Agora, verificamos se o sensor ainda funciona. O LED está verde, sem alarme. O sensor funciona bem. Podemos verificar o primeiro alarme e o segundo alarme até 4 bar. Ótimo! O sensor ainda está funcionando bem. Então, caso 20 bar não seja suficiente, podemos criar um pico bem grande com um martelo ainda maior. Eu vou fazer o possível com esse martelo grande aqui. Eu resetei o manômetro para uma medição correta. Muito bem. E agora, eu tento novamente. Ok. Como vemos no manômetro, chegamos a 100 bar, 10 vezes acima da faixa de medição. Verificamos se o sensor ainda funciona bem. O LED está verde, normal, sem alarme. Simulamos 2 bar para o primeiro alarme. Ok, a cor muda para amarelo. E simulamos até 4 bar. Bom, a cor muda para vermelho. Portanto, a célula cerâmica é a melhor solução para qualquer aplicação de pressão no processamento de tomates. Agora vejamos o portfólio da Vega para sensores de pressão. Aqui tem um sensor de pressão com dimensões compactas, facilmente integrável nas fábricas. Esses sensores são disponíveis com células cerâmicas, cujas características nós vimos nas duas demonstrações, mas também com células metálicas, indicadas para aplicações de limpeza, como na indústria farmacêutica, ou aplicações na indústria alimentícia, por exemplo, bebidas. Podemos também escolher a cor do LED entre 256 cores diferentes e também temos a versão com mostrador, que facilita a leitura do valor medido. A cabeça do sensor pode se girar 160 graus e também inclinar 45 graus, facilitando a leitura pelo operador, que não precisa estar acima do mostrador. A Vega desenvolveu esse sensor para o processamento de alimentos. Assim, seu uso em fábricas de alimentos já está aprovado, mas temos também a versão para aplicações muito exigentes, como, por exemplo, IP68. Também temos um sistema de adaptadores higiênicos com braçadeira ou varivente.
Para aplicações difíceis, nós temos também Vegabar série 80 para aplicações com alta temperatura e diferentes condições. Agora, voltamos à nossa fábrica para falar de uma das mais importantes aplicações e fases do processamento de tomate, que é o evaporador. É importante que aqui a medição de nível seja estável e precisa para evitar a parada da planta devido a um nível incorreto. Aqui, nessas imagens, podemos ver a aplicação da evaporação e a medição de nível que controla a entrada de molho de tomate na tubulação e, assim, a circulação, o uso do vapor por uns 4 ou 5 ciclos. Há uma redução, assim, do consumo de energia e o vapor permite uma temperatura mais baixa, o que significa melhor qualidade do produto, preservando a cor vermelha típica do tomate. Na maioria das vezes, o evaporador fica no exterior. Por isso, é importante que a medição do nível não seja afetada pela temperatura ou pelo sol. Para esse tipo de aplicação, recomendamos o uso de um transmissor eletrônico de pressão diferencial para medição de nível. Assim, podemos usar a célula cerâmica, que já vimos nas demonstrações, mas também para evitar o uso de capilares que, com óleo no interior, podem ser submetidos a altas temperaturas. Agora, veremos outra demonstração desse tipo de aplicação. Bem, aqui nós temos uma típica aplicação de nível, onde a medição de pressão diferencial é necessária. No interior temos o nível e provavelmente aqui temos sobrepressão ou vácuo no interior. Aqui temos dois tipos de dispositivos de pressão diferencial. O primeiro é a pressão diferencial convencional, com um capilar e a membrana metálica. E o segundo, baseado na pressão diferencial eletrônica. Temos dois dispositivos diferentes. O dispositivo primário mede o nível e a pressão ou sobrepressão do vácuo, e o instrumento secundário mede a sobrepressão do vácuo no interior. Os dois dispositivos são conectados com um cabo elétrico, portanto, não há capilares. Agora, vamos simular o que pode acontecer com o evaporador. Normalmente, o evaporador é instalado no exterior da fábrica. Vou simular a radiação solar com esse secador de cabelo no capilar. Como vemos no mostrador, a leitura muda imediatamente, ainda que o nível seja o mesmo. Eu faço o mesmo com a pressão diferencial eletrônica, mas é claro que aqui temos apenas o cabo elétrico de conexão entre os dispositivos e essa solução não é afetada pela radiação solar. A pressão diferencial eletrônica nos permite aproveitar todas as vantagens da célula cerâmica. Voltamos à nossa fábrica para falar sobre medição dos interruptores limitadores. Temos esse tipo de medição em diferentes fases, por exemplo, no despolpador, na fase de coleta ou pelagem ao final do processo. Temos aqui uma animação que mostra a fase de pelagem. Os tomates vão para o cilindro superior e são transportados para a unidade de aquecimento, onde permanecem por uns 12 ou 15 segundos. Depois, os tomates aquecidos vão para a unidade de vácuo, na qual as peles são retiradas. E as peles vão para esse funil, onde temos os interruptores limitadores VegaPoint
para o nível mínimo e máximo. Aqui, nossos interruptores, limitadores na fábrica. Temos os interruptores limitadores Vega Point no nível mínimo e máximo. Vemos que esse sensor funciona com diferentes consistências do produto. Temos produto sólido ou líquido. E, como vemos aqui, Vega Point funciona mesmo com acumulação. Para trabalhar com essas condições, é importante fazer um pequeno ajuste que veremos em nossa última demonstração com o Mário. Isso, essa é a nossa última demonstração dessa apresentação. Aqui temos o Vega Point 21, o interruptor limitador, conectado por Bluetooth ao aplicativo Vega Tools. Você pode baixar esse aplicativo gratuitamente pela Apple Store, Google Play, dependendo do seu smartphone ou tablet. Agora eu vou simular, por exemplo, o nível máximo no funil ou no interior do tanque, por exemplo. Agora, nós temos o LED verde. Eu posso simular o nível máximo. A cor do LED muda para vermelho. Então, tiramos o dispositivo. O LED continua vermelho. Então, temos um falso nível máximo no momento. O que podemos fazer é calibrar o dispositivo para a situação coberta e descoberta do sensor. Então, eu determino quando temos um acúmulo grande no sensor, posso selecionar descoberto. Agora, simulo novamente o nível máximo real. Aplico os valores do ajuste e, como vemos, o sensor funciona perfeitamente. Agora vamos dar uma olhada no portfólio Vega para interruptores limitadores. Temos esse sensor, que é o nosso Vega Swing, interruptor limitador por vibração, completamente em aço inoxidável e livre de ajustes. Temos Vega Point, sensor de nível, de dimensões compactas. Esse é o modelo básico com uma dimensão compacta fácil para a integração nas fábricas. Temos o LED característico, cujas cores podemos escolher. Temos a versão com esse tubo, que pode ser mais longo, com 1 metro. E temos o sensor Vega Point 24, totalmente nivelado na frente, recomendado, portanto, para aplicações com produto pegajoso, e assim evitamos as zonas de sombra. Também para esses sensores, a Vega projetou um sistema de adaptadores higiênicos para a integração e flexibilidade nas fábricas. Com isso, concluímos a nossa apresentação. Exato, chegamos ao final. Obrigada por participarem e até breve. Obrigado. Tchau.